Oi meninas, mais um vídeo para o canal e hoje eu vim bater um papo com você sobre Covid-19 e queda capilar. Também vou abordar as principais causas de queda capilar e medidas simples que você deve abordar nesse período de pandemia. A primeira coisa que nós precisamos saber é que o nosso cabelo, ele passa por fases. Eu tenho a fase de crescimento, a fase de repouso e a fase do desprendimento. Naturalmente o seu cabelo cai praticamente todos os dias e graças a Deus que o crescimento é de forma desordenada, assim você não fica careca. Mas com uma infecção viral e no caso do Covid-19, eu vou ter como resposta a queda de cabelo após 3 meses. Sendo que no caso do Covid, nós já temos como estudo comprovado que há uma diminuição nesse prazo. Então eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação de queda a partir da segunda semana pós-Covid até 6 semanas e tenho também uma outra situação que é a partir de 6 semanas pós-Covid até 12 semanas. Naturalmente ele vai cair e naturalmente ele vai crescer. Só que você precisa ficar atenta para algumas situações para você ajudar o seu corpo a munir contra essa infecção viral. Nos países como Japão, China, Europa, já é bem comum não consumir alimentos crus em épocas de infecções virais e principalmente pandemia. Eles já têm esse hábito, gente. Numa época de pandemia, você precisa aumentar o aporte de alimentos quentes. Então, sopa, alimento quente em si, consumo mais de chá. Isso vai favorecer a esquentar o teu corpo, a munir o teu corpo e se defender. E também, se acontecer de você ser infectada, tratar. Então, algumas causas de queda capilar são, eu deixei anotado aqui para não esquecer muitas delas, certo? As principais causas são alterações hormonais, mulheres que tomam anticoncepcionais, implantes contraceptivos como, por exemplo, gestrinona, uso de testosterona, mulheres com síndrome do ovário policístico, isso por conta da presença do hormônio DHT, que também nós encontramos em homem, e aí eu já vou te dizer, teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos que comprovou que em casos de Covid em homem, a severidade da doença é maior, e principalmente a queda capilar também é maior. Hipotireoidismo, doenças autoimunes, disfunções nutricionais. Então, numa época de pandemia, você precisa melhorar o aporte de vitaminas, minerais, carboidratos bons. Então, assim, para nessa época, pelo menos, de comer besteira. Retira um pouco a gordura ruim da tua comida. Retira o açúcar, que é altamente inflamatório. Se não conseguir retirar totalmente, tenta diminuir, tá bom? Tenta diminuir. Outra coisa, alterações. Aliás, dietas muito restritivas. Não é o momento daquela loucura de dieta para emagrecer. Não é o momento, porque isso favorece. É o terreno perfeito para uma infecção viral. E algumas doenças, além do Covid, também causam queda capilar. Como, por exemplo, zika, chikungunya, a própria dengue também causa queda capilar. E lógico, eu costumo falar que a saúde do nosso corpo, aliás, eu já vivo isso, eu já acredito nisso há muito tempo. E tive uma aula agora recente sobre exames laboratoriais, onde o professor abordou a seguinte frase: a saúde do nosso corpo e das nossas emoções passam pelos nossos cabelos. E é aí que eu quero chamar a sua atenção, porque a infecção por Covid-19 e a queda capilar transitória, que nós chamamos tecnicamente de eflúvio telógeno, ele é transitório
Ele vem e vai normalmente. Só que com essa situação de pandemia, muitas pessoas estão passando por muitas situações difíceis. Talvez você pense, falar de cabelo numa época de pandemia, isso é super fútil, mas na verdade não, porque o cabelo ele é só um sintoma de algo muito mais profundo, principalmente nas emoções. Então é o momento, devido à situação, que você está com um aumento maior de ansiedade, estresse, raiva, e tudo isso, as emoções alteradas, favorecem ao Covid-19. E o que eu tenho para dizer para você é que nesses casos, quando eu tenho um abalo, um estresse oxidativo muito importante, eu tenho outro tipo de queda capilar, que nós chamamos de alopecia areata. O prazo de 3 meses é totalmente diferente, porque no caso da alopecia areata, a resposta é muito abrupta. A queda é como se fosse assim, em placas. Você já deve ter visto alguém com algumas placas sem cabelo, totalmente sem cabelo. Ali é a alopecia areata. E isso pode evoluir a queda total do cabelo. Então nós precisamos cuidar das nossas emoções. E para isso eu trouxe uma palavra para você. Na palavra de Deus, em Lucas 12, o próprio Senhor Jesus traz uma palavra para você, porque Ele sabe, Ele conhece que nós temos oscilações de emoções, e Ele fala assim para ti. Dirigindo-se aos discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu corpo, quanto ao que se vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as roupas. Observem os corvos no céu. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros. Contudo, o Senhor os alimenta. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? E ele fala mais: observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá você, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, e não se preocupem com isso, pois o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, Jesus sabia que você poderia ter ansiedade e preocupação. Ele aqui fala, ele teve o precioso cuidado de falar para você, porque aqui é o próprio Senhor Jesus que está falando para ti. Não se preocupe, não fique ansiosa ou ansioso. Ele sabe que você pode sentir isso, mas ele te dá a segurança. Ele deixou escrito: olha, filho, eu deixo escrito que o Pai vai te sustentar, que Ele vai controlar tuas emoções. Era isso que eu queria falar com você. Se você tem algum sintoma e está em dúvida se é ou não, o que é que pode fazer, eu quero que você deixe aqui embaixo, que eu vou ter a maior satisfação de te servir respondendo por vídeo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.